Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical, onde nós vamos continuar estudando a palavra do nosso Deus. Nós estamos estudando o livro de Gênesis, desde o começo, quando Deus criou todas as coisas. Nós passamos por Adão e Eva, por Noé, Abraão, e agora nós chegamos a Isaque, que foi o filho de Abraão, o filho da promessa. O capítulo que nós vamos estudar hoje é o capítulo 26 do livro de Gênesis. Isaque foi um filho muito esperado. Abraão e Sara esperaram por muitos anos para que Deus cumprisse a sua promessa. Então, quando Isaque chegou, eles ficaram muito felizes. Então, Isaque cresceu, Abraão e Sara envelheceram, eles morreram. Isaque se casou com uma mulher chamada Rebeca. Então, depois disso, veio uma fome muito grande sobre a terra. A terra estava seca, não produzia comida, as pessoas estavam passando fome. Então, Isaque teve que sair do lugar aonde ele estava. E ele foi até um lugar chamado Gerar. A intenção de Isaque era ir até o Egito, porque no Egito havia comida. Mas Deus falou com ele. Deus falou com Isaque, assim como ele falou com Abraão. Ele disse para Isaque: Isaque, você deve ficar em Gerar, porque é aí nesse lugar que eu te abençoarei. Então, Deus renovou com Isaque todas as promessas que ele havia feito para Abraão. Ele disse a Isaque que ele abençoaria Isaque, que ele multiplicaria a descendência de Isaque e que o que Isaque fizesse, tudo que Isaque fizesse, seria de muito sucesso, ele seria bem-sucedido. Então Isaque obedeceu a Deus, assim como seu pai Abraão obedeceu, saindo da sua terra e deixando tudo para trás. Isaque ficou no lugar aonde Deus disse que ele deveria ficar. Ali na terra de Gerar havia um rei chamado Abimeleque. E quando Isaque se viu ali naquela terra, diante daquele rei, ele teve medo. Então ele fez uma coisa muito feia. Isaque contou uma mentira. Ele disse que Rebeca era sua irmã, quando na verdade Rebeca era sua esposa. E ele mentiu porque ele teve medo. Ele teve medo que aqueles homens da terra de Gerar matassem ele para ficar com Rebeca. Mas Deus foi gracioso com Isaque. Mesmo ele tendo mentido, como o seu pai Abraão mentiu, Deus o abençoou, porque o nosso Deus é muito gracioso. Então, quando nós erramos, quando nós pecamos contra Deus, quando nós mentimos, nós podemos buscar o Senhor e pedir que Ele nos perdoe, porque o Senhor Jesus, Ele já perdoou na cruz todos os nossos pecados. E mesmo quando nós erramos, o Senhor nos ama e o Senhor nos abençoa. E foi isso que Deus fez com Isaque. Embora ele tenha errado, o Senhor o abençoou. O Senhor o protegeu ali naquela terra e fez Isaque prosperar. Isaque tinha muitos bois, muitas ovelhas, tinha muitos bens. Aquilo que Deus havia prometido, que ele seria bem-sucedido, realmente estava acontecendo, porque as promessas do nosso Deus, elas nunca falham, o nosso Deus nunca mente. Algumas pessoas tentaram prejudicar Isaque, iam até os poços que ele cavava e cobriam, jogavam terra, ou então diziam que aquele poço não era dele, não podia ser dele, até que eles perceberam que a bênção do Senhor estava sobre Isaque. E aí eles deixaram que Isaque ficasse ali. E então Isaque ficou, e Isaque prosperou, assim como Deus havia prometido que faria com ele. Então, na história de hoje, nós vimos que muitas coisas que aconteceram na vida de Isaque também haviam acontecido na vida de Abraão. Deus, ele repetiu, ele renovou a bênção dele, a bênção que ele havia dado a Abraão, na vida de Isaque. Ele prometeu que abençoaria Abraão e prometeu que abençoaria Isaque.
Assim como Abraão, Isaque também obedeceu a Deus, ficando na terra que Deus determinou que ele ficasse. E os dois mentiram, os dois pecaram. Eles mentiram dizendo que as suas esposas eram suas irmãs, porque eles sentiram medo. Mas Deus esteve com Abraão e Isaque. Deus foi gracioso com eles. Deus os abençoou, porque Deus tinha um projeto muito maior. O projeto de que o filho dele, de que Jesus viria para morrer na cruz e perdoar os nossos pecados. Então toda a história foi acontecendo com o objetivo de que esse evento mais importante acontecesse, que foi a morte e a ressurreição de Jesus, para que os nossos pecados fossem perdoados. O versículo que nós estamos decorando esta semana é o versículo que está em Gênesis, capítulo 28, de número 14. E diz assim: Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Gênesis 28, 14. Vamos repetir comigo? Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Gênesis 28, 14. Vamos orar. Senhor, muito obrigada pela tua palavra. Obrigada por esta lição. Obrigada pelo teu amor e porque o Senhor está sempre cuidando de nós. E o Senhor está sempre pronto a nos perdoar quando nós pecamos. Muito obrigada pelo teu amor. Abençoe cada criança que ouviu esta lição. E dê a todos, ó Deus, um dia abençoado e uma semana abençoada. É o que clamamos ao Senhor e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Tchau, até mais.